E doutor Adilson Wisteimer, infectologista, médicos da gente, doutor Greco há muito tempo, e doutor Adilson agora, médico do Rodrigo nesse momento, e o nosso salvador para a gente entender um pouco essa doença e o que pode acontecer, né, Rô? Estão com a gente hoje. Doutor Eduardo. Olá. Oi, Kátia. Boa tarde, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem aí, Rodrigão? Tô aqui no estúdio, hein? Que chique. Boa tarde, Edu. Você viu? Tá chique, né? E nós agora de cá, por enquanto, essa semana ainda. Ó, foi muito bem atendido pelo seu pessoal todo aqui, viu? Alex, Rafa, pessoal nota 1000, né, Ai. E bom te ver aí, hein, Rodrigão? Nota 1000, assim como... Você viu como ele tá bem? Ah, tá com a cara bem melhor. Tá mais calmo, deu uma relaxada, porque assusta, né? O que você disse no bloco anterior. A questão é o susto que a gente passa, né? Rodrigo, cadê o oxímetro no dedo, Rodrigão? Não tá agora. Já tá ali na sala, mas ele faz ainda cada 2, 3 horas e vai medindo para ver a oxigenação. Ótimo. Sabe o que a gente queria já aproveitar, doutor Eduardo? Quando o Rodrigo fez o exame, ele tinha sintomas que não pareciam de Covid, né? Não os clássicos, não tinha febre, tinha dores, parecia musculares e tendões, né? Eu senti uma sinusite muito forte. Muito forte. E à noite dor no corpo, só isso. Do mais não, né? Exatamente, não. A gente conversou, né? Aí... O Rodrigo me ligou, né, Rodrigo? E falou, ó, tô com uma dor muscular, uma dor nas costas, acho que pode ser uma sinusite. A gente tem muito disso, né? A pessoa busca o sintoma clássico, que é a falta de ar e a tosse, mas você pode ter esse tipo de sintoma, porque a Covid, ela leva a uma alteração muscular, então tem muita dor muscular. Então esse quadro ali, o Rodrigo ficou na dúvida, vamos fazer o exame, vamos fazer o teste. E aí acho que coincidiu até o pessoal aqui, né? Não houve a transmissão porque vocês se precaviam com o uso de máscaras. Sim. A gente via, né? Você acompanhou os outros programas que você passava, vocês sempre usando máscara. E aí acho que foi o período de incubação. E quando o Rodrigo passou, que ele foi fazer o teste, estava em casa, a gente aguardando aquela noite de forma ansiosa, e eu tive passar a notícia para ele e ao mesmo tempo tranquilizá-lo, porque é difícil você informar para uma pessoa hoje que está com a Covid. E que é o que você disse, né, Kátia? O que vai acontecer daqui 20 minutos, meia hora, uma hora, os hospitais do jeito que está, porque as pessoas não se conscientizam, né? Então, não é só questão de parar de trabalhar para ficar em casa, né? Às vezes você vai para essa festa que o médico mandou... É uma coisa até que eu recomendo, doutor Eduardo. Parem de ver notícias se você tiver o diagnóstico positivo, porque você surta, viu? Surta. Então a gente conversou bastante, porque o Rodrigo é aquilo, veio uma depressão ali, né? E eu falei pro Rodrigo, ó, vamos tomar as primeiras medidas, começamos com as orientações, pessoal que estava em volta, né? Passamos para que todos fizessem os testes e começamos com o doutor Adilson, Leandro da né? Band fez isso. Isso, o doutor Leandro, o doutor Adilson. Aí em conjunto a gente tomou as medidas, que é o primeiro o quê? Não ter o pânico. Então o Rodrigo falou, ó, Rodrigo, vai ver um filme, não adianta ficar o tempo todo, porque senão você vai pirar. E vamos acompanhar tempo a tempo, a gente se falou 2, 3 vezes por dia, para ver essa evolução e só procurar um hospital quem realmente há necessidade disso. Então é importante hoje a gente conseguir passar aqui algumas informações para que o pessoal esteja preparado, porque está se espalhando, né? Então a primeira fase é que você falou antes da nossa entrada, que é as pessoas se conscientizarem. Cuidado, às vezes não está pegando lá no trabalho, onde você está se protegendo, mas aí vai numa festa e leva para casa, leva para o pai, leva para a mãe, leva para a avó. Sim. Esse ou é o primeiro lugar, passo. Né? E você disse muito bem, quer dizer, da nossa equipe ninguém pegou, nem produção, nem equipe técnica, ninguém, porque ele fica o tempo inteiro de máscara. E nem os meninos do estúdio. Mas mesmo assim, quando eu soube, eu fiquei desesperado com a produção, porque eu falei, todos, né? Cara, eu tô com eles o dia inteiro, né? Todo mundo de máscara, mas mesmo assim, né? E eu via que eles estavam preocupados com isso, entendeu? Então foi muito... E na hora, né, o próprio Ricó passou, Greco, podemos fazer? Vamos fazer pro Nery, começou a passar a lista das pessoas, que é importantíssimo para que você evitasse de que isso se disseminasse. Aí, a partir daí, as pessoas vieram com os testes negativos e o Rodrigo foi quem ficou lá com uma situação moderada, né, Rodrigo? Acho que o Rodrigo Ricó pode passar pra gente, porque não foi um quadro tão leve, ele chegou a saturar mais baixo, a gente preocupou, entrou com as medicações, intensificamos algumas situações, orientamos, aí o Adilson... Vai poder, doutor Adilson, nosso colega, vai poder falar melhor, mas todo o tratamento, os cuidados da pessoa, descansar, comer bem, as devidas vitaminas. E aí o Ricó, a gente foi evoluindo e depois a saturação cada vez melhor, aquela fotinha do aparelho já com ele já saindo dessa fase mais crítica, ele deve ter contaminado ali, começou
com sintomas entre o 6º e o 7º dia, porque a Kátia, né, Kátia, aí você pode contar, ela teve um pouquinho de sintoma antes, aí entre o 6º e o 7º dia eu falei pra ele, mas eu não achava que era sintoma, né? A Kátia não achava que tinha nada, né? Nada. Eu não senti nada. Eu tinha rinite. Como eu tenho rinite sempre, então um pouco de dorzinha aqui e eu não paro quieta. A gente mora num apartamento que são 2 andares. Eu subo hoje, já contei 10 vezes eu subi e desci essa escada. Então senti as pernas doloridas. Eu falei, nossa, acho que eu tenho exagerado um pouco em exercício, alguma coisa assim. Mas não tinha febre, não tinha nada. Mas o louco é que assim, o que a Kátia sentiu, ninguém diria que tá com Covid. Ela não sentiu nada. Assim, nada e nem excepcional. febre. Isso que é o mais perigoso dessa doença. Sim, porque você não está sentindo nada e você está transmitindo. Né? E como que você vai fazer teste se você não sente nada? Exato, é por isso que é preconizado, né, de você tentar testar a maioria das pessoas, porque você vai começando a ter, né, uma certa, vamos dizer assim, fiscalização e saber que aquelas pessoas não estão assintomáticas ou com sintomas muito frustros, muito leves, e essa pessoa está transmitindo. Então, talvez dali veio para o Ricó, o Ricó já desenvolveu um quadro um pouco mais moderado, já teve mais sintomas, e vê, né, os exames deles todos positivos, e o seu ainda negativos, né, Kátia? Mas a gente tem um prazo dessa formação de anticorpos, que daqui a pouco vamos repetir os seus testes, para que você deve ter feito anticorpos e ver a quantificação disso. Porque eu só tenho um traço, né, de Covid. Que eu tive contato com o vírus, mas que não se manifestou em mim, né? Ainda você não tem, né, tanto o IgG como os anticorpos totais, que agora também existe uma dosagem. Então, né, a gente aqui, vou agradecer, né, o pessoal lá da Faculdade de Medicina do ABC, que também nos ajudou com as testagens. Então, lá é a testagem top, o professor Fernando Fonseca. Então, é o pessoal que está, assim, cuidando, e para que vocês tenham uma ampla recuperação, e está de volta daqui a pouquinho. Então, e ao mesmo tempo, a preocupação da gente sempre quando a gente fala em sintomas, que as pessoas, por isso que a gente quis até conversar com você, Edu, e também com o doutor Adilson, e mostrar o Rodrigo, o caso dele, porque, gente, a gente espera ter febre, a gente espera ter os sintomas clássicos, falta de paladar, de olfato, a gente ter dores de cabeça muito fortes, quando você pode não ter nada disso e ainda está contaminado e contaminando as pessoas, até a minha primeira pergunta para o doutor Adilson é essa. Eu não perdi olfato e nem paladar. Eu não senti nada disso. Então, mas esse é o problema, né? Cada pessoa reage de um jeito, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Mas é isso mesmo, Rodrigo. Que bom te ver assim, saber que você está se recuperando cada vez mais e cada dia mais, né? Isso é confortante para a gente, né? Ver os pacientes melhorando. Diferente do que você mesmo falou, Rodrigo, deixe de ver a televisão, porque as notícias sempre são notícias ruins, né? A notícia boa é que exatamente, se a gente for, o número de pessoas recuperadas dessa doença é imensamente maior do que os casos que infelizmente estão sendo levados, né?